Brasilinas e brasileiros, meus queridos herdeiros do prejuízo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Manicômio Judiciário Diário. Senta, boca, toda peca dela vai querer. Vocês achavam que a Marvel estava perdida no multiverso? Achavam que os roteiristas de Hollywood estavam sem criatividade depois da greve? Vocês não viram absolutamente nada. A verdadeira ficção científica, o autêntico thriller de espionagem de quinta categoria, está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes empobrecidos, estrelando a nossa gloriosa Liga da Injustiça de capa preta e ego estratosférico. Em algum lugar no meio do nevoeiro do traiçoeiro pântano, a sinistra legião do mal prepara-se para travar mais uma batalha pela conquista do mundo. Presta muita atenção no que eu vou te contar hoje, porque se algum roteirista levasse essa ideia para Netflix, o executivo ia rir na cara dele e mandar internar. Ficou forçado demais, meu amigo. Ninguém no planeta Terra vai acreditar que um ministro de Suprema Corte, assessorado por delegados trapalhões, ia se juntar com um funcionário de imigração americana para falsificar um carimbo e prender um sujeito na base do puro ódio. Pois é, meus caros, bem-vindos ao Bananil, o único país do universo observável onde a teoria da conspiração mais biruta do Zap de segunda-feira vira manchete comprovada de sexta-feira. Bastidores, fraude e registro de Felipe Martins envolveu 4 americanos e 3 brasileiros. Vamos recapitular essa novela mexicana para você que estava ocupado demais tentando não morrer de fome e pagando o boleto com juros abusivos. Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro. Em fevereiro de 2024, o homem foi julgado numa cela em prisão preventiva. O motivo oficial? Risco de fuga. O cara era o novo El Chapo do Cerrado? Estava construindo um túnel subterrâneo até o Paraguai? Não! O nosso Supremo Imperador, Alexandre o Grande, o ser onisciente e onipresente que tudo vê e tudo prende, jurou de pés juntos que o Felipe Martins tinha fugido para os Estados Unidos em 30 de outubro de 2022, espremido dentro do avião presidencial rumo a Orlando. Uma vez na Disney, junto com o Pateta e o Mickey, ele pensava em dar um golpe de Estado no Brasil. Exatamente, meus amiguinhos, o temível golpe de Estado do Mickey Mouse. Eles iam liderar a insurreição armada e derrubar a República Brasileira a partir do Castelo da Cinderela, usando tiaras de orelhinhas e churros gourmet. O problema, um minúsculo, ridículo, insignificante detalhe que a nossa Suprema Corte ignorou, é que o homem simplesmente não estava nos Estados Unidos. Ele estava no Brasil, cacete. Ele pegou um voo comercial comum da Latam dentro do território nacional no dia seguinte. A defesa do sujeito esfregou na cara do tribunal a passagem da Latam, o comprovante da companhia aérea, a corrida do Uber, a geolocalização e a fatura do cartão de crédito comprovando um pão de queijo borrachudo no aeroporto a preço de ouro. E o que a nossa divindade careca respondeu? Não me venha com a realidade dos fatos terrestres, seu verme! Eu tenho aqui um papel mágico do sistema de fronteiras dos Estados Unidos dizendo que você tá na Disney! E se o documento diz, quem é você? Mero mortal pagador de imposto para contestar a voz do oráculo. A própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, que foi quem inventou de pedir a prisão lá no começo, olhou para o processo, sentiu aquele cheiro inconfundível de chorume processual e avisou. Olha, excelência, o cara tava em só nacional mesmo. Não tem prova de fuga nenhuma. Solta o rapaz aí que tá ficando feio. Mas Xander Clayson, lá do alto do Monte Olimpo de Brasília, olhou com desdém e cravou. Não! Fica mais um pouquinho aí pra aprender a respeitar a toga! E o rapaz mofou 6 meses trancado numa cela. Meio ano de cadeia sem acusação formal válida, baseado num papelzinho que se provou mais falso que nota de R$3 ou promessa de petista em palanque. Só que a história não para na várzea Tupiniquim. Agora a gente entra no arco internacional da nossa sitcom. Em outubro de 2025, a CBP, a Alfândega e Proteção de Fronteiras do Governo dos Estados Unidos, resolve soltar uma notinha protocolar, dizendo basicamente o seguinte. Ops, foi mal aí, galera. O rapaz não entrou aqui, não. Aquele documento que o magistrado lustroso de vocês usou para justificar a jaula? Tá completamente errado.
Mas como assim, cara pálida? O sistema de segurança da maior potência militar do planeta, onde você pisa no aeroporto, eles escaneiam a sua íris, a sua alma e a árvore genealógica dos seus tataravós. Agora erra a entrada de passageiro do nada. Aí o Felipe Martins, que é bobo, mas não é cego, meteu um processo direto na Justiça Federal Americana, usando a lei de acesso à informação deles, o FOIA, com uma pergunta bem singela. Quem foi o desgraçado que plantou esse registro fantasma no meu nome? O caso caiu na mesa de um juiz federal chamado Gregory A. Presnell. E aqui vem o detalhe mais totoso de toda essa palhaçada. Se a militância da imprensa já estava preparando a narrativa de que o juiz é um agente bolsonarista radical de extrema-direita da Flórida, pode guardar o textão. O homem foi nomeado pelo próprio Bill Clinton. É um juiz democrata raiz da velha guarda. E, na audiência de março, o velho clintoniano olhou para os advogados do governo americano com um ódio descomunal e começou uma sessão de humilhação pública. O juiz começou a esbravejar. Como é que é a conversa? Um registro forjado foi inserido no sistema da patrulha de fronteira americana e causou a prisão de um sujeito no país de origem dele. E vocês estão se recusando a me entregar os nomes de quem fez isso sob pretexto de sigilo? Que justificativa imbecil e absurda é essa? O governo dos Estados Unidos teve que engolir a seco, admitir a falsidade grotesca do documento e o perigo da fraude. O juiz rasgou o verbo. Se alguém usou as ferramentas do Estado americano para perseguir e ferrar a vida de um cidadão de propósito, eu quero ver esses desgraçados expostos. E mandou liberar tudo. E-mails, registros, conversas de WhatsApp, memorandos e até pensamentos, se tiver registrado. E o que a defesa do Martins descobriu quando puxou essa capivara? Brasilinas e brasileiros, segurem a cadeira. Não foi um errinho de digitação, não foi um estagiário comendo rosquinha e dormindo em cima do teclado que colocou o nome do cara em Orlando por engano. Foi uma quadrilha, um verdadeiro complô internacional de amadores. A defesa já colocou a mão nos nomes. Ainda tem sigilo temporário, mas o vazamento em Brasília corre mais rápido que notícia ruim. Foram 7 operadores envolvidos na maracutaia, 4 burocratas americanos corruptos e, rufem os tambores da desgraça, 3 ilustres brasileiros. Olha o naipe dos nossos gênios do crime. 2 desses brasileiros seriam delegados da Polícia Federal. Um deles, vejam vocês, estava lotado exatamente como adido dentro do CBP americano. E os nomes que ecoam nos corredores federais são uma piada pronta. Falam nos delegados Marcelo Ivo e Adriano Camargo. Esse Marcelo Ivo, meus caros, é o mesmo prodígio que já tinha perseguido a proeza diplomática de ser escorraçado e banido dos Estados Unidos por espionar ilegalmente o Alexandre Ramagem em território gringo. Um delegado brasileiro que atuava junto ao ICE, o Serviço de Imigração Americano, vai ter que deixar os Estados Unidos. A ordem partiu do governo norte-americano. No Rio, não. Se você... O sujeito não é nem um James Bond de Tupiniquim, é o Didi Mocó da espionagem internacional. Mas calma, porque o fundo do poço no Bananil sempre tem um alçapão com escada caracol. Quem seria o maestro da orquestra aqui em Brasília para operar essa aberração jurídica? Segundo as suspeitas mais do que evidentes, ninguém menos que ele, Fábio Shor. O próprio, o delegado Fábio Shor, o pitbull de estimação do Chandler Clayson, o homem que funciona como braço direito, braço esquerdo e as 2 pernas do inquérito do fim do mundo. O sujeito que praticamente mora no gabinete do STF, servindo o cafezinho, puxando o saco e redigindo o mandado de busca e apreensão no atacado. Vocês conseguem dimensionar a gravidade e o ridículo dessa história? Uma rede de delegados da nossa Polícia Federal conspirou com agentes corrompidos da imigração americana para forjar a porcaria de um documento internacional, atestando uma fuga que nunca aconteceu. Aí, pegaram esse papel podre e jogaram no colo da imprensa de confiança. Lembram do Guilherme Amado correndo para publicar a matéria vazada com pompa de furo de reportagem e depois tendo que apagar com o rabo entre as pernas? Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Documento em site de governo americano diz que Felipe Martins entrou em Orlando no fim de 2022. Fizeram isso para esquentar a mentira.
Logo em seguida, Chandler Clayson pegou a matéria da imprensa companheira, juntou com o documento falsificado pela própria patota, fez cara de virgem ofendida e decretou: Nossa, que absurdo! Ele fugiu! Tranque esse homem numa masmorra agora! E tudo isso por quê? Para quebrar o cara. Tortura psicológica pura e simples. Jogaram o Felipe Martins 6 meses no calabouço, incomunicável, no isolamento, para tentar arrancar uma delação premiada forçada contra o Jair Bolsonaro. Eles precisavam desesperadamente de uma segunda narrativa para validar o do show, porque a delação do Mauro Cid estava mais furada que peneira de pedreiro. Que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. A estratégia era bater na mesa e dizer: assina aqui, seu desgraçado, confessa que teve golpe de Estado, que teve minuta golpista, senão você apodrece aí dentro. E o cara não assinou, segurou a bronca e não se vendeu. Só que tem um detalhe que esses tiranos de província esqueceram. Quando você se acostuma a agir como Deus Todo-Poderoso em Brasília, você esquece que a sua jurisdição divina acaba na fronteira do aeroporto. O Chandler Clayson se acostumou a rasgar a Constituição todo santo dia no café da manhã, porque aqui ninguém reage. Ele manda prender deputado, manda banir rede social de milhões de usuários, manda congelar conta bancária de opositor e a velha mídia bate palma e chama de defesa da democracia. Só que, quando você falsifica um documento oficial da Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, meu amiguinho, você não cutucou o urso com vara curta, você jogou um balde de mel no rabo do urso e deu um tapa na cara dele. Isso vai descambar numa crise tão monumental que eu recomendo encarecidamente ao ministro que evite conexões em Miami ou escalas em Nova York pelas próximas 3 encarnações. O Supremo Taiaiá Federal do Brasil está sofrendo um processo de desmoralização em escala global sem precedentes históricos. Um juiz federal americano nomeado pelo Bill Clinton olhou para a cúpula do judiciário brasileiro e tratou o negócio pelo nome correto: um bando de delinquentes operando como máfia de republiqueta. A defesa do Felipe Martins já cantou a pedra. Vão entrar com o pedido de revisão criminal aqui dentro. Isso é causa de nulidade absoluta e irreversível. Se a prova matriz usada para justificar a prisão preventiva foi fraudada e fabricada pela própria equipe de delegados que assessora o juiz da causa, o inquérito inteiro está podre, envenenado até a raiz. A tal teoria dos frutos da árvore envenenada aqui não é só um fruto com bicho, a árvore inteira brotou em Chernobyl. E depois de implodir essa vergonha no Brasil, eles vão levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vão bater na porta da ONU e vão processar o governo federal americano por perdas e danos. E o pior, o Fábio Chor e esses delegados envolvidos vão responder a processo penal formal em cortes criminais dos Estados Unidos. E os americanos, meus amiguinhos, tratam fraude de segurança de fronteira como crime federal gravíssimo. Não tem jeitinho brasileiro, nem acordão no cafezinho do STF. A água bateu na bunda do Olimpo e bateu congelada. O que sobra de lição em meio a essa podridão toda? Esse inquérito farsesco do suposto golpe, o circo armado em cima do 8 de janeiro e toda essa perseguição judicial obsessiva não passam de um festival de aberrações de um tribunal de exceção montado sob encomenda política. Não tinha tropa armada, não tinha general no comando, não tinha estratégia de tomada de poder, mas o sistema precisava de um golpe para justificar o regime de exceção. E quando a realidade fria dos fatos não entrega as provas que você precisa, você simplesmente fabrica os crimes no Photoshop da Polícia Federal. Eles cruzaram todas as linhas vermelhas do Estado de Direito. No momento em que você se rebaixa a forjar documento em agência estrangeira para trancar um opositor político sem justa causa, você não é juiz, você não é delegado, você é só mais um ditadorzinho de republiqueta de bananas com síndrome de autoridade. E a velha imprensa militante consorciada vai continuar fingindo demência, chamando o complô internacional de suposta inconsistência técnica no sistema. Mas a gente sabe exatamente o que aconteceu. E agora os tribunais americanos também sabem. 1, 2, 3, play. Enquanto Cary Grant fugia de avião no suspense do Hitchcock, no Bananil a nossa intriga internacional é tão mequetrefe que o sujeito foi preso por um voo que só existiu na imaginação do Xandão.